fluente em inglês? É disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Aqui é a Teacher Tamires e hoje a gente vai falar sobre o que é ser fluente em inglês. Eu quero que você entenda de fato o que é ter fluência. Mas antes de a gente falar sobre o que é ser fluência, eu quero que vocês entendam os níveis de inglês, tá? Vou colocar aqui na lousa pra vocês. A gente tem um nível chamado A1, a gente tem um nível chamado A2, tá? Esses níveis aqui são o que a gente chama de básico, tá? Pra quem tá começando, o nível básico de inglês. Depois, a gente vai ter aqui o que a gente chama de B1 e B2. Não são os bananas de pijama, né? Aqui a gente vai chamar de intermediate, tá? Vou colocar um inter aqui para abreviar. E a gente tem também nível C1 e C2, tá? Aqui já é para quem já tá no nível mais avançado. A gente chama de advanced. Beleza? Isso aqui não é uma tabelinha que a teacher criou não, tá? Se você for fazer o seu teste de proficiência para certificar o seu nível de inglês lá fora, eles vão usar isso aqui para certificar o seu nível em inglês. Tá? Então aqui a gente tem A1 e A2 para quem está começando. Aqui no A1 você só sabe mais as coisas do dia a dia, você está começando a aprender as estruturas. No A2 você já tem noção das estruturas mais básicas do inglês e você consegue aí se virar em conversas sobre coisas do seu dia a dia. Que horas que você acorda, sabe falar dos seus hobbies, dos hobbies dos seus colegas, você já está criando aqui uma noção do inglês, já dá para ter conversas de níveis básicos. Intermediate, aqui já é o nível que você começa a ter discussões um pouco mais avançadas, porque você já consegue narrar a série que você assistiu na Netflix, você pega uma noção maior, começa a usar a expressão idiomática, começa a enfeitar o seu inglês e a famosa fase que a teacher chama de parágrafo. Aqui você já vira um parágrafo. Pisei no B1, já estou me transformando em parágrafo, que é a pessoa aí que usa os link words, né? Tá recheando o seu inglês. E aqui o tão desejado nível C1, C2, que você já fala de tudo, já entende de tudo, você consegue falar sobre conversas mais avançadas, você já conversa com mais detalhes das coisas, tá? Então vamos lá, mas não confunda inglês avançado com inglês fluente, você já começa a ter os seus passos da fluência a partir desses níveis aqui. O que é ter fluência, teacher? Ter fluência em inglês é você entender e se fazer ser entendido. A partir do momento que você já não precisa do seu português para fluir com o seu inglês, você consegue já perguntar o significado das palavras e entender a definição que o seu teacher, que o gringo te dá. Então vamos lá, tem dois níveis de influências aqui, estamos falando de dois níveis de influência. Primeiro, a fluência, eu vou usar as minhas filhas para explicar para vocês, né? Eu gosto de dar exemplo usando elas. Elas são fluentes no português, mas esses dias mesmo a gente estava rezando o Pai Nosso, orando o Pai Nosso, e aí a gente falou, né? Santificado seja vosso nome. E aí elas pararam, mas mamãe, o que significa vosso? Elas já sabem o português, elas já conhecem o português, só que uma palavra ou outra elas precisam da minha definição para poder entender. Se eu usar a palavra perplexo, né, provavelmente eu vou ter que explicar para elas o que significa, ou elas vão lá pesquisar no Google, que elas já têm essa autonomia. Então, né, imagina que tem um nível de inglês, fluência de inglês nível criança, você ainda precisa aprender bastante vocabulário para conseguir estender mais as suas frases, e o nível de influência em inglês adulto, né? Não que o adulto não tenha palavras que ele conheça, né? Se você me perguntar o que é inconstitucionalissimamente, nem sei, mas eu sei que essa palavra existe. Então, você sempre vai ficar aprendendo palavras novas, você sempre vai pegar vocabulário novo, você nunca vai parar de estudar inglês. Então vamos para o próximo passo do nosso vídeo, que eu quero explicar para vocês como identificar, como que eu sei, teacher, que eu sou fluente, como é que eu sei que eu tô chegando lá na fluência. Primeiro, dando like nesse vídeo, é claro, você tem que dar um like nesse vídeo, cara. Ó, não esquece de se inscrever nesse canal se você não é inscrito e ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos que a teacher vai fazer, beleza? Então vamos lá, como é que eu identifico, teacher, que eu já sou fluente ou que eu tô chegando aí nos meus passos para fluência? Você sabe quando a pessoa tá lá no nível básico e aí ela tá conversando com alguém, pode ser gringo ou não, e aí a pessoa percebe o nível de inglês daquela pessoa e começa a falar um pouco mais devagar para que a pessoa possa entender, para a pessoa entender mais as frases? Pois é, quando isso deixa de acontecer com você, as pessoas param de diminuir a velocidade da fala, elas param de diminuir ou mesmo descer o nível de gramática dela para conversar com você, isso é um bom sinal, pode celebrar, porque você já está chegando nesse nível de fluência, você já consegue entender com facilidade o que as pessoas falam para você.
Segundo ponto, você passa a parar de ficar traduzindo tudo toda hora ou ficar fazendo aquela comparação, né, inglês com português. Quando você começa a ler e para de ficar traduzindo na sua mente. Quando você está assistindo um filme, simplesmente você está ali assistindo, você não está mais traduzindo tintim por tintim o que está acontecendo. Pode celebrar, porque isso também é um bom passo, tá? Outro ponto é, quando a pessoa ela tem fluência em inglês, quando ela é fluente em inglês, ela passa a se corrigir sozinha. Ela percebe o que ela errou, ela já tem ciência, bastante ciência das estruturas e ela se corrige sozinho. É que nem no português, né? A gente às vezes fala trago, opa, peraí, trazido. Mais melhor, opa, não, pera, melhor. Você começa a se corrigir sozinho, ninguém precisa ficar te corrigindo. Outro ponto que eu não tinha acrescentado na lista, mas acabei de pensar agora, cara, é quando você começa a sonhar em inglês. Isso significa que o seu subconsciente está em inglês. Você sonhou em inglês, estava falando inglês pra caramba e você entendeu tudo que você estava falando. Pois é, celebra, porque também é um sinal de que você está chegando lá. Mas, teacher, quando eu vejo lá na vaga da empresa que ela pede um inglês fluente, o que eles estão esperando de mim? Que você saiba ler, que você saiba escrever e que você saiba ouvir o inglês com facilidade, porque você vai precisar isso no seu dia a dia, você vai precisar saber manter uma conversa em inglês com facilidade. Por isso que eu disse para você celebrar quando as pessoas não precisam mais conversar devagar quando falam com você. E agora, teacher, o que é que eu faço para chegar nesse nível de fluência em inglês? Bom, quem assistiu o vídeo da teacher aí falando de como sair do básico para o intermediário, se você ainda é básico, você vai se preocupar em assistir esse vídeo para você pegar o passo a passo de como se transformar em um parágrafo, tá? Para você ser fluente, você tem que chegar nesse nível aqui, tá? Primeiramente, se você tá aqui, você tem que se preocupar primeiro em chegar aqui. Beleza, teacher, agora já sou um parágrafo. Como é que eu posso fazer para ser fluente em inglês? Gente, eu sempre falo para vocês, ninguém é bom antes de ser constante. Então você tem que ter contato diário com o inglês. Você vai ter que ter contato diário com o inglês. E só para conseguir ser ninja nessa parada, se eu passar tempo com ela, se eu fazer disso um hábito no meu dia a dia, eu tenho que estar imerso no inglês. Você tem que começar a pensar em inglês. Quando você coloca isso aqui para ficar automaticamente pensando no inglês, o segredo tá aqui, tem que passar tempo em inglês, tem que ter o contato diário em inglês, tem que pensar em inglês, começa a fazer suas orações em inglês. Se você cometer um erro de gramática, Deus vai entender, no problem, ou você mesmo, comece a conversar com você. Eu lembro quando eu pegava o ônibus, o trem pra ir trabalhar, me demorava mais ou menos uns 40 minutos, uma hora, eu ficava ali, como é que fala tal coisa em inglês? Agora eu vou inventar uma história em inglês, agora eu vou narrar a cena que eu tô vendo ali, né, as pessoas à minha volta, tudo em inglês, e você começa a trabalhar isso aqui, porque afinal, a gente quer que o nosso cérebro fique em inglês automático. E como é que eu faço isso? Fazendo exercícios de fazer frases, de montar histórias na minha cabeça, de narrar cenários. Você fica repetindo aquilo que você ouve. Um dos vídeos que a teacher fez aí, que eu não lembro agora de cabeça, eu falei pra vocês, tá assistindo série? Tá assistindo uma entrevista? Pausa, começa a imitar a pessoa que você ouviu. Fala a frase que ela falou umas 10 vezes, 20 vezes. Coloca isso em voz alta, porque você vai trabalhando a sua entonação e você vai se parecer cada vez mais com o gringo, você vai ter no sotaque, você vai ter a entonação do gringo. Eu quero que você viva o inglês, eu quero que você respire o inglês. E para você começar a estudar inglês agora, já começar a fazer esse serviço de ficar pensando em inglês, montar suas frases em inglês, eu vou deixar o link pro meu curso na descrição do vídeo. Começa a estudar, começa a ter contato com a parada, só assim você vai se fazer capaz. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e compartilha esses vídeos com seus amigos. Te vejo no próximo vídeo. Bye bye!